Transmitindo. Gabi. Boa noite a todos e a todas, ou bom dia, ou boa tarde. Hoje é mais um evento do nosso laboratório, o Exalseco, que é o laboratório de integração de sistemas ambientais e urbanos da UFABC. Nós estamos em mais um evento de compartilhamento das pesquisas que acontecem no nosso laboratório. Um espaço que a gente usa para apresentar trabalhos em andamento, trabalhos que já estão sendo finalizados, ou pesquisas, para trocar informações e promover o diálogo entre os membros do laboratório e quem mais quiser aparecer nas reuniões que acontecem mensalmente, uma terça-feira por mês. Então, bem-vindo ou bem-vinda. Hoje a gente está no nosso nono evento. E vamos apresentar hoje o trabalho da Thaís Zanluc. Ela é da graduação da Engenharia Ambiental e Urbana da UFABC e está realizando o trabalho de graduação, ou seja, quase finalizando o curso, né, Thaís? Então, eu vou passar a palavra para a Thaís. Thaís, você apresenta brevemente, a gente combinou aí, né, uns minutinhos para apresentar, e aí depois a gente conversa sobre o trabalho, deixamos nossas reflexões, então fica à vontade, o microfone é seu. Beleza, obrigada. Bom, então aqui eu estou desenvolvendo esse tema, né? No caso, concluí no último quadrimestre o TG2, aí com a orientação da professora Gabriela. Então, o impacto de incineradores da saúde, uma revisão bibliográfica sistemática. Aí aqui é uma introdução, né? Só um pouquinho sobre a pesquisa inicial para desenvolver o tema, né? Então, a gente sabe aí que atualmente o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos do Brasil é um grande desafio para a gestão ambiental de vários municípios, né? E a gente tem uma tendência aí de crescimento desse problema, então os resíduos sólidos vêm ganhando bastante destaque como um grande problema ambiental. Aí a gente tem os relatórios, né? Teve o relatório divulgado em 2020 sobre esse tema, que foi divulgado pela ABRELP, né? Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, e destacou aí alguns números, né? Que as cidades brasileiras geraram em 2019 cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, e aí que desse número total, pouco mais de 72 milhões de toneladas foram efetivamente coletadas, né? Então, a gente tem aí que quase 60% do coletado é disposto em aterros sanitários, 23% em aterros controlados e 17% disposto em lixões. E aí, no relatório de 2021, que foi a última referência aí divulgada, o Brasil sozinho gerou 82,5 milhões de toneladas, ou seja, em média, cada brasileiro gerou quase 1 quilo de resíduo por dia, né? E aí a gente vê o crescimento de um ano para o outro aí, divulgado pelo relatório. E aí, junto a isso, né, a gente tem que lá em 2010, o governo federal instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e uma das diretrizes era a extinção dos lixões irregulares, mas ainda hoje existem vários em atividade. Aí um pouco aí do problema que a gente ainda não conseguiu extinguir, né, efetivamente, que a gente é muito dependente hoje aqui na destinação dos resíduos, né, em direcionar para aterros e lixões, e a gente tem déficit de espaço físico para novos aterros, né, que também aí a gente tem muitas discussões se aterros seriam a destinação ideal também, para que os lixões encerrassem as atividades, né. E aí, muito da provocação aqui de a gente querer fazer essa pesquisa é porque o cenário atual de destinação do lixo urbano tem crescentes aí discussões sobre o tema de incineradores como uma opção de técnica para a gente fazer, né, incinerar esse lixo, reduzir o volume deles para a disposição final. Então, é um pouco dessa aqui a provocação aí do início do nosso estudo aí do tema. Bom, então aqui a incineração como solução para o problema de tratamento e destinação de resíduos sólidos
é um assunto que gera muitos questionamentos devido aos possíveis impactos ambientais e à saúde humana devido às emissões resultantes dessa atividade, né? Então, aí a pergunta que a gente quer tentar responder fazendo a pesquisa é se os estudos que são disponíveis hoje na literatura científica, se eles são suficientes para evidenciar que a incineração de resíduos sólidos urbanos é coerente com a manutenção da saúde humana. A gente realmente tem impacto ou não temos, né? O que a gente consegue aí de dados na literatura para a gente ter mais certeza sobre os impactos reais, né? Então, aqui para o trabalho, a gente fez a definição das palavras-chave, né, que a gente usaria aí para basear nossas buscas. Então, incineração foi uma delas, tratamento de resíduos, incineradores de resíduos sólidos urbanos, emissões atmosféricas e impactos da incineração à saúde humana. Aí aqui, definindo, né, qual que seria nosso objetivo. Então, um objetivo geral aqui é a gente contribuir, né, para o debate acerca da viabilidade de incineradores no cenário brasileiro, considerando os potenciais impactos na saúde humana. E aí, especificamente, o que a gente quer aqui conseguir descobrir, né? Avaliar, então, se as fontes de informação que a gente tem sobre esse tema, né, que a gente aqui tem mais fácil acesso, né? Então, aí que o público mais leigo, né, conseguiria acessar essas informações, elas têm embasamento científico, né? Quando eu jogo lá no Google, eu consigo encontrar fontes confiáveis que têm embasamento científico para a população poder criar um pensamento crítico sobre esse tema. E aí o segundo aqui, evidenciar as principais tendências entre os artigos produzidos na temática, quantificando aqui local de produção do estudo, existência dos dados empíricos, aí aqui também o aspecto mencionado de saúde, né, nos textos, se são evidenciados as análises que foram feitas de dados coletados de regiões que tiveram a implantação, né, de incineradores, né, dados concretos que a gente possa entender aqui o impacto, né. Aí aqui um pouquinho da metodologia, né, então aqui a ideia foi fazer uma pesquisa bibliográfica sistemática, e aí aqui, né, o que é isso, né, então a revisão bibliográfica sistemática é um método científico para a busca e análise de artigos de uma determinada área da ciência. E aí aqui, achei só legal traçar o paralelo aqui, né, de revisão de literatura com a revisão sistemática, né, qual que é a diferença aqui, né? Então, quando a gente faz revisão só da literatura, representa a leitura e avaliação de pesquisas já realizadas e publicadas. Na sistemática, a gente faz esse método de pesquisa porque a gente considera que os dados das pesquisas já realizadas para reunir evidências e chegar a uma conclusão. Por isso que aqui é importante, né? E dentro do método, a gente faz a classificação das referências encontradas em categorias, né? Então, quais foram as referências que eu encontrei que citam os aspectos da saúde, quais são as que possuem dados empíricos acerca do tema, né? Então, aí aqui a seguir eu vou mostrar um pouquinho de como a gente fez seguiu com essa metodologia aqui. Bom, aqui a seleção de publicações científicas, né, foi o primeiro passo aqui. Então, utilizei como buscador o portal de periódicos da CAPES e o Google Acadêmico, né? E aí, eu fiz um filtro aqui de período, né? Então, só publicações entre 2012 e 2022, né? Com 10 anos aí, mais recentes de publicações. E artigos escritos em inglês ou português, aqui até pelo fato aí de logística, né? Que sou só eu lendo os textos. E aí aqui eu separei um pouquinho o buscador, né, e o termo que eu busquei em cada um deles, quantos foram os resultados brutos aqui que eu tive, e depois o final, no caso, fazendo aí a regrinha da data, né, e do escritos em inglês ou português, tá? Então aqui, né, também foi importante fazer os filtros para reduzir a quantidade de resultados retornados.
E aí, dos resultados retornados, 180 foram selecionados para avaliação do resumo. Aqui, em relação à seleção de publicações da literatura cinza, né, é muito por causa dos objetivos que a gente definiu aqui, que era importante para a gente entender se o que a gente tem aí é de mais fácil acesso, né, da população, se a gente tem qualidade também nessas publicações, né. Então, a pesquisa foi realizada em aba anônima da ferramenta de busca do Google, e aí a gente teve resultados diversos de notícias, blogs, e aí, ainda assim, retornavam, né, artigos e dissertações também. Como os artigos e dissertações, muitas vezes, que eram encontrados aqui, tinham intersecção com os que eram encontrados da literatura cinza, depois eu optei em refinar essa busca aqui de literatura cinza para que fossem só resultados caracterizados como blog, ou opinião, né, ou notícia. Então, dessa forma, a parte de seleção de artigos e dissertações mais técnicos acabou ficando só dentro das publicações de literatura científica. O período selecionado aqui foi o mesmo, né, de 10 anos aí, 2012 a 2022. E aí, aqui tinha muito retorno de resultados também. E aí, para reduzir a quantidade também, eu apliquei aqui o filtro de país, então só o que tivesse sido aqui dentro do Brasil, e o filtro de páginas apenas em português. E aí, aqui eu busquei 2 termos, aí aqui são os resultados totais que a gente tinha aqui, e depois, quando a gente usa lá a aba do filtro de apenas notícias, né, aqui eu tive essa redução aqui de quantidade de resultados. E aí, acabei fazendo um filtro, e aí foi muito de leitura do título aqui, para ver o que eu leria na íntegra, né? Então, o que foi selecionado para leitura na íntegra, lendo se o título era pertinente ou não a esse tema, foi esses aqui, né? Para o primeiro termo, 21, e para o segundo, 45. Bom, aí, depois de fazer, né, coletar esses resultados aqui, mapear onde eu busquei, qual foi o termo que eu usei, eu fiz a categorização dos 180 resultados, né, no caso aqui da literatura científica, e aí, após a leitura dos resumos, então dos 180, li todos os resumos, e aí eu identifiquei quais eram pertinentes ao tema do trabalho para ler na íntegra, né? Então aqui dos 180 li todos os resumos, e depois, quando eu li, pelo resumo, eu fiz a categorização aqui, nessas 5 categorias que são apresentadas na tabela, né? Então, eu coloquei pelo resumo, né, se era pertinente ao tema. 2, resumo inconclusivo, foi o que eu julguei que o resumo era muito por cima, assim, então eu achei ideal que eu depois lesse, né? Então, deixei dessa forma. A categoria 3, né, eram textos, né, resultados aí que tinham muito foco em relacionar com o Covid-19. E o 4, foco em cinzas de incineração. Aqui tem muitos textos, né, quando usa a chave de busca aí com o termo incineração, que foca em tema de reaproveitamento das cinzas. E aí, né, dentro do tema aqui, do foco do tema, não faria sentido eu olhar para esses textos. E aí os 5 aqui são outros focos distintos. Então, muitas vezes também encontrava resultados de busca que traziam sobre incineração de outros tipos de resíduos. Por exemplo, resíduos hospitalares, resíduos eletrônicos. E aqui o foco também é incineração de resíduos sólidos urbanos. E por isso eu também categorizei dessa forma. E aí, depois de categorizar, né, totalizou 77 referências selecionadas, porque eu só selecionei para leitura na íntegra as categorias 1 e 2. A 3, 4 e a 5 foram descartadas. Bom, aí aqui, né, análise sistemática da seleção de literatura científica realizada. Então, após a categorização dos resultados da literatura científica, eu fiz a leitura dos resumos,
Aí foi construída uma planilha no programa no Microsoft Excel, e aí em cada linha eu coloquei a análise completa do objeto de leitura com a categoria em que se enquadrava em relação ao viés de posicionamento a favor ou contra a técnica de incineração. Então, aí foram essas as depois classificações que eu fiz, tá? Dos textos que eu li na íntegra. Então, eu olhei se o posicionamento era a favor ou contra a técnica de incineração, se tinha posse de argumentos com ou sem embasamento científico, se tinha citação de aspectos relacionados à saúde e a identificação da região em que o estudo foi realizado. E aí foi feito mais um pequeno refinamento aqui na seleção, considerando se os artigos estavam relacionados ao foco, que é a incineração e impactos da saúde humana. E aí, das 77 referências que eu li na íntegra, 63 efetivamente se enquadraram aqui nos requisitos, e eu mantive na seleção aqui. Aí aqui é um pouquinho dos resultados preliminares, considerando os 63 artigos que eu considerei, que eu falei assim, vou seguir com esses aqui para revisão bibliográfica aqui, né? Então, em relação aos textos que eu identifiquei que possuíam aspecto de saúde mencionado, tá? Então, em 37 dos 63 artigos, eu identifiquei a presença de aspecto de saúde humana da região de estudo, né, em relação à região de estudo. Em 42, a região de estudo identificada era algum estado brasileiro, 13 deles eram referentes a países europeus, e os demais eram de regiões chinesas ou japonesas. Em relação ao posicionamento, nem todos era muito claro, né, o posicionamento, então só 7 referências eu consegui identificar um posicionamento muito específico a favor da incineração e 8 com posicionamento contra. Isso não quer dizer que os outros não tenham posicionamento, mas quando eu fiz a leitura, alguns para mim eram muito neutros, então eu não classifiquei nem a favor nem contra. A abordagem aqui. Aí, no caso, cadê? 38 artigos eu considerei que possuíam, sim, abordagem empírica e 25 eram apenas teóricos, não tinham dados justificando, né, o que era apresentado. E aí, aqui, em relação à evidência científica, 100% dos artigos classificados como empíricos, eles tinham as evidências científicas destacadas no decorrer do texto. Então, um outro ponto aqui que eu olhei um pouco a fundo foi em relação ao aspecto de saúde mencionado, né? 37 realmente citam algo sobre aspecto de saúde, mas 13 deles possuem abordagem teórica, então é muito vago, assim, eles não dão números que evidenciem que tem um impacto direto na saúde humana, eles só citam que, né, a incineração é ruim porque tem muitos gases, muitos produtos resultantes da incineração que podem ser tóxicos à saúde humana, enfim. Em relação à região de estudo aqui, também eu fiz a classificação de onde foi feito o estudo, mas muitas vezes eles citam a região de estudo para referenciar os dados, né, a fonte de dados que eles usaram, dos números levantados, mas muitos dos artigos eles falam sobre cenários simulados, então eles usam números aproximados, não necessariamente daquela região, de região próximas. Então aqui, por esse motivo, né, eu não considerei um fator de enorme importância aqui para a análise. Aí, em relação ao posicionamento, o que eu falei, a maior parte da literatura fica meio imparcial, neutro sobre o tema, né, que são muitas publicações aí que, assim, querem evidenciar os fatos, mas no final não colocam uma opinião específica, né. E aí, em relação à abordagem empírica, evidência científica, muitos resultados eu considerei como empíricos, porque eles utilizam como base argumentativa dados existentes reais. Só que, por exemplo, tem muitos textos que relacionavam incineração com a parte de recuperação energética, e aí eles evidenciavam os cálculos, né, usando fórmulas, considerando
os números divulgados pela prefeitura, né, ou pelo órgão responsável da região sobre quantidade de lixo, né, a distribuição, quanto que do lixo era papel, quanto que era orgânico. Então, aqui, a partir do momento que eles apresentavam dados reais, eu considerei como abordagem empírica, mas muitas vezes aqui não eram relacionados especificamente ao impacto da incineração na saúde humana, os dados considerados empíricos. E acho que é um pouquinho disso. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo compartilhamento do trabalho em andamento. Eu vou agora perguntar aqui para quem está aqui pela reunião se gostaria de fazer alguma reflexão, alguma pergunta para a Thaís. Eu gostaria. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bom, e você? Legal o seu trabalho, tudo bem. Legal o seu trabalho, sim. É TG2 o seu? Isso, ainda tenho que fazer o TG3. TG2, né? Legal, tá joia. Thaís, então, eu queria só saber, esses resultados, né, preliminares aí que você encontrou, são de dados são órgãos públicos, né, como as prefeituras, ou tem também de empresas particulares? Né, que tem empresas também, né, que trabalham. O que acontece? Tem muitos dados, a maioria dos textos que eu classifiquei como dados empíricos são estudos que foram realizados em uma determinada região, e aí, que nem eu falei, muitos são em relação a resíduos, tipo, eu teria oportunidade aqui de incineração para recuperação energética, e aí muitos do que citam em relação à análise de impactos da saúde humana por exemplo, eles pegaram uma região, né, que nem a maioria lá, acho que é do Japão, não sei exatamente qual que era, mas ele fala muito de uma região que era próxima a um incinerador e que foi acompanhado os dados, por exemplo, que nem aqui a gente pega quantas pessoas tiveram tal doença em tal ano. E aí ele analisava esse dado, que é disponibilizado pelo órgão responsável de lá, né, do município que ele estava fazendo a análise. Então, foram esses dados, assim, que eu percebi mais. Não teve muitos, assim, que citassem empresas especializadas na análise. Certo. E esses aqui que você encontrou aqui no Brasil, eles não citam, então, né, quem são os órgãos responsáveis, assim, ou se é um órgão público ou um órgão privado, assim, por exemplo. Não, você não encontrou isso? Não, acho que talvez por também eu não ter feito essa classificação, eu não me recordo a proporção, assim, também, de todos os textos que eu li. Porque vai ser difícil, né? Vai ser difícil, porque, por exemplo, uma empresa que trabalha com isso, vai ser difícil ela divulgar os dados, assim, né? Que está causando um impacto, né? Na saúde humana, né? É bem difícil mesmo esse tipo, né, de dados, você ter esse retorno, assim. É uma curiosidade mesmo. Então, só uma outra pergunta, Gabi, para a Thaís, em relação eu não sei, acho que eu não vi ali, ou acho que não prestei atenção. Você falou que tem de soluções que está muito relacionado com soluções soluções energéticas, né, como o biogás, né, que tem muitas que trabalham com isso, né, eles transformam, né, esses resíduos em biogás. Mas também eles não têm uma divulgação, né, se há um impacto também, né, em relação à saúde humana, né? Não, porque tanto que a maioria dos que eu achei que fala sobre recuperação energética associada ao processo de incineração, o que eu mais notei é a divergência, que muitos falam de combinação de processos. Então, eu posso, dependendo do tipo de resíduo, incinerar, e aí depois eu dou outra destinação. A maioria não fala de só incineração como único processo para resolver o problema. Mas, em relação a isso, muito dos estudos é só cálculos feitos, simulando. Não é resultado. Tipo, eu tenho uma planta que já está em funcionamento e realmente gera tantos quilowatts por mês, por dia, que poderia abastecer.
a maioria dos estudos aqui no Brasil, inclusive, é simulando. Então, ele fala assim, essa cidade eu vi que tem tantos por cento de lixo né, por ano, tantas toneladas aqui. E aí, se eu usasse essa quantidade aqui, fazendo todos os cálculos, usando as fórmulas, tal, de conversão energética, quanto que eu conseguiria? Seria suficiente para só a planta utilizar essa energia gerada? Ou eu conseguiria abastecer uma parte da cidade também? A maioria dos cenários é dessa forma. Quanto que eu conseguiria gerar utilizando essa quantidade de lixo? Assim, não achei resultados mesmo que eles falem, eles divulguem. Essa aqui, ele me dá tanto, tipo... Entendi. Não encontrou muito resultado assim, assim a seu favor, vamos dizer assim, né, no seu projeto, aí, no seu estudo, né, sobre o impacto na saúde mesmo. Porque a maioria dos que tem mais tempo de implantação são os da Europa. Mas, ainda assim, é que nem eu te falei, o que eles falam de impactos da saúde, eles usam os dados divulgados de quantidade de pessoas naquele município que desenvolveram, por exemplo, câncer, né, ou quantidade de fetos que nasceram com alguma malformação. Então, eles usam muito isso como argumentação de que, por causa de 10 anos que está em funcionamento naquela região, as áreas dentro de tantos quilômetros né, em volta do perímetro, tipo, foram afetadas. Então, é meio que essas inferências que são feitas. Tá, joia. Obrigado, Thaís. Obrigada, Ricardo, pelas perguntas e que sempre contribuem, né, para mais reflexões. Eu aqui, que sou orientadora, anotei um monte de coisa. Depois eu vou comentar, mas a Maria foi a próxima na mão, né, Maria? Pode pegar o microfone. Obrigada, Thaís. Parabéns pelo trabalho. Bem interessante. Então, só para complementar agora, escutando você, né, com as questões do Ricardo e você falando que muitos dos artigos que você encontrou estavam relacionados com simulações, né? E aí que a gente trabalha um pouquinho na modelagem, né? A gente defende um pouco essas simulações, né? Porque talvez seja base, né, para ir, por exemplo, para uma instalação de uma estrutura em si, né? Então, se começa com esse aspecto, né? Vamos modelar, vamos simular para ver. Então, você já tem, né, uma referência de, a partir de aí, você pode passar para, talvez, não, a implantação da estrutura física em si, né? Eu imagino que seja por aí. Mas a minha pergunta era outra em relação a esse aspecto do posicionamento, né? Que está inclusive aí no slide. Então, você falou que você encontrou, né, dentro de toda a leitura, que a maioria tinha um posicionamento imparcial em relação aos impactos, né, positivos ou negativos. E, no entanto, houveram, né, poucos, né, que você conseguiu visualizar na leitura que eles, né, se posicionavam em relação a um aspecto que era positivo ou negativo. Qual era o argumento? Você conseguiu, por exemplo, os que falavam que era, né, que era um aspecto positivo esse processo da inseminação. O que eles argumentavam? No caso do positivo e no caso do negativo. No caso do negativo, acho que você já colocou um pouquinho, mas no caso do positivo. Peraí. Deixa eu achar aqui no meu tabelão do Excel, me dá só um minutinho. Tudo bem. Se quiser, pode compartilhar com a gente, viu? É um tabelão mesmo, gente. Esse Excel bonito aqui. Peraí. Cheio de amarelos e grifos e pedidos de socorro. Fazer a seleção, né, para você poder chegar a um resultado, né? Espera só um minutinho aqui. Mas não precisa colocar aqui, tá, Thaís? Não, tudo bem. Eu tô achando um aqui, por exemplo. Aqui, evidência a favor, ó. Ele fala assim,
Aí, deixa eu até achar aqui que, ó, ele tem aspecto de saúde mencionado. Foi aqui do Brasil, Caieiras. Era positivo, incineramento. E aí ele fala. Dos hospitalares. Aí ele fala assim, ó. Os resultados mostraram que, entre as alternativas consideradas aqui, a geração de energia elétrica por intermédio dos processos combinados de tratamento mecânico biológico e incineração é a mais atraente, tanto em termos de impactos ambientais, considerando resultados normalizados, que aí aqui esse é um dos que usava muitas fórmulas para fazer o cálculo, quanto em termos econômicos. Então, é que eu peguei alguns fragmentos, né, aqui. Mas Oi, pode falar. Pode falar. Em termos de energia, de gasto de energia? Isso. Aí ele olhava o cenário econômico aqui, né? Tanto que tinha uns que era muito análise de cenário econômico que foram descartados, tá? É que esse, por exemplo, ele simulava usando a quantidade de lixo gerado na região e aplicando as fórmulas para ver quanto que, né, simulando, que nem você disse aí, quanto que eu teria de retorno energético aqui, né? E aí, no caso, ele se posiciona a favor. Aqui tem um outro texto que eu também separei um outro fragmento, né? Esse outro texto, ó, deixa eu só achar o título dele. Gestão dos resíduos sólidos urbanos, análise documental e estudo comparativo entre aterro sanitário e incineração para geração de energia. Aí, o fragmento que eu separei é assim, e tá no texto, né? Segundo a American Society of Mechanical Engineers, comparado com a opção de aterros sanitários, as plantas de recuperação, né, de incineração para recuperação energética podem diminuir a contribuição da emissão de GE, né, gases... esqueci isso, da rede estufa. Isso, eu vi em várias matérias da faculdade, mas esqueci as palavras. Pelos resíduos sólidos urbanos, evitando o lançamento de metano e compensando emissões provenientes dos combustíveis fósseis utilizados para operar plantas de geração de energia. Então, aqui, né, ele compara os dois processos. Então, no caso, a opção de aterros sanitários com essas plantas aqui de incineradores, usando para recuperação energética, e ele fala que pode diminuir a contribuição da emissão. Esse foi um outro... Esse considerando o aspecto positivo. E o negativo, e é só um, assim, já que você pegou a planilha, só curiosidade aí. E um que abordaria, né, ou se posiciona em relação a em contra, né, desses processos, como que argumenta. Aí pega só o primeiro aí que você encontrar, que imagino que deve ter muito. Mas interessante, não é essa relação do aterro sanitário com a incineração. Sempre vai ter os prós e os contras, né? Então, dependendo da abordagem, né, que seja, como seja colocado, se é para reduzir emissões, então já vai ter uma galera aí que vai estar interessada, né? Vai reduzir emissões. Eu falei para a professora quando eu estava pesquisando que eu ficava confusa, porque uma hora eu falava uma coisa muito boa e outra hora eu falava uma coisa muito ruim. Enfim, achei um aqui. E aí a maioria dos que são contra, ele cita alguma coisa em relação à saúde, tá? Esse aqui, ó, ele fala assim, o trecho que eu segmentei aqui contra, né? Todos estes materiais queimam em conjunto no incinerador, ocasionando reações físico-químicas diversas e formando novos subprodutos e compostos químicos prejudiciais ao meio ambiente, equilibrado e à saúde humana. Então, aqui, ele realmente, tipo, deixa muito claro que, né, da perspectiva dele aqui, teria muito impacto aqui, realmente, no meio ambiente e na saúde humana. E aí, por isso que esse texto eu não vou lembrar no detalhe, mas deixa eu ver. Tudo bem, mas desde o ponto de vista de emissões, porque imagina, né, toda essa infraestrutura que vai a fazer a queima e como que é liberado esses gases, se não tem toda uma
sei lá, filtros, né? Vai tudo para a atmosfera, não sabe que gás libera, né? Então, aí teria que ler mesmo o artigo, mas eu entendi nessa linha, né, de posicionamento. Bem interessante, muito interessante, Thaís. Parabéns pelo teu trabalho. Vou dar agora a abertura para o Leandro. Obrigada. Pode pegar o microfone, Leandro. Valeu. Obrigado, Maria. Parabéns, Thaís, pelo trabalho e por encarar já a apresentação assim, logo na sua chegada ao Exal. Então, eu fiquei curioso com alguns aspectos do seu trabalho, assim. Primeiro, eu fiquei na dúvida de uma parte do método, que, assim, pelo título, você está interessada nos incineradores de resíduos sólidos, é isso? Isso. O impacto deles, né, dos incineradores de resíduos, tá. E aí você procurou só artigos em português, no final das contas, né, sites em português, e de 2012 para cá, é isso? Nessa foi para literatura cinza. Tá. Quando eu olhei para publicações científicas, que eu olhei mais em periódicos, né, e no Google Acadêmico, aí eu pesquisei tanto inglês quanto português. Tá, mas também 2012 para cá. Isso, também foi 2012 para cá. Tá, e aí quando você falou lá que selecionou a parte de blogs, essas coisas, essa seleção, você removeu da seleção, é isso? Os blogs e outras coisas, para ficar só com os artigos? Não, é que foi assim. Nesses aqui de publicações científicas, por exemplo, aqui no periódicos e no Google Acadêmico, não apareciam notícias e blogs. Uhum. Eram realmente, tanto que eu fiz aquele filtro de só artigos, né? Que dá para fazer. Tá. Só que aí, na publicação de literatura cinza, eu só usei como ferramenta a aba anônima do Google. E aí, o que acontecia? Usando a aba anônima do Google, me retornava notícias, blogs, só que aí também começou a aparecer, principalmente os que eram de referência aqui do Brasil, artigos e dissertações que eu tinha encontrado pelo Google Acadêmico, por exemplo. Aí, para evitar... tá, daí você removeu isso e ficou só com os blogs, tá? Desculpa, então... Isso. Foi tá, isso. Deu umas cortadinhas aqui em alguns momentos, então é isso que eu não tinha entendido. Tá, perfeito. Foi isso, porque senão acabou tendo... Tipo assim, eu comecei a pegar no olho, porque eu não pensei que isso podia acontecer, né? Aí, conforme eu fui colocando na tabela, eu fiquei, nossa, esse título eu acho que não é meio estranho. Aí eu comecei aí eu fui ver que alguns que retornavam do anônimo, eu tinha achado no acadêmico. Aí, por isso que eu falei, vou pegar e filtrar no anônimo, que é literatura cinza, só notícia. E aí, meio que assim, acabou que ficou que literatura cinza ia ser só notícia ao blog mesmo, que era a aba lá que eu consigo filtrar do Google. Tá legal. Que eu acho que dissertação e alguns outros relatórios acabam entrando na descrição de literatura cinza muitas vezes, né? Mas tudo bem, então eu entendi melhor agora o que foi feito. E aí eu acho que você precisa, assim, resolver uma questão no seu trabalho, pelo que eu percebi da discussão aqui agora. Que o que você estava falando, esse exemplo da incineração, que gera energia e que evita a emissão de metano, tudo, eu entendi que você estava falando de alguns casos em que eles estão coletando o metano liberado pelo aterro sanitário e incinerando para gerar energia. Que isso é o que tem no que antes chamava aterro Bandeirantes, eu não sei o nome hoje, e que eles ganham milhões de reais por ano com crédito de carbono, por evitar a emissão de metano. Então, eles queimam metano, geram energia elétrica, e aí isso é emitido na forma de gás carbônico, então ele tem um potencial lá, um carbono equivalente menor do que o metano, né, no impacto, e gera energia. Mas isso ele não está incinerando o lixo, ele incinera o gás que é produzido no aterro. Então o lixo continua ali, tá? E aí eu acho que é isso que precisa ficar claro, assim, quando você estiver contando, se o foco é incinerador de lixo mesmo, ou qualquer incinerador em aterros. E aí tem os incineradores de metano também. E aí, uma questão que eu fiquei pensando aqui, é que se a gente for pensar, assim, no caso da região metropolitana, a gente tinha alguns incineradores aqui de lixo, incinerador de lixo mesmo. Só que eles foram desativados bem antes de 2012, justamente por causa do impacto que ele causava na população.
porque não tinha os filtros adequados e um monte de coisa. E hoje o que se discute é a implantação de incineradores de lixo, aí assim, incinerador de plasma, então com temperaturas muito mais altas, com filtros muito melhores, e aí usa esse lixo para gerar energia também. Você não tem um volume de lixo para depositar depois tão grande, né? Isso. Então eu acho que um problema de você não ter encontrado tantos resultados para incineradores aqui na nossa região também é isso. É porque os nossos incineradores eram muito ultrapassados, não tinham filtros, ou quando tinham, eram antigos. Então, eu acho que você teria que voltar essa sua pesquisa, se você estiver interessado em resultados para a nossa região, voltar algumas décadas aí no seu filtro. Porque certamente vai ter resultado. Foi por causa disso que os nossos incineradores foram desativados, né? Então, eu não sei se você está interessada no impacto dos incineradores mais modernos, e aí faz sentido não ter para cá, porque a gente praticamente não tem incineradores aqui. Tem muita gente estudando, querendo implantar esses de alta tecnologia, e aí tudo bem, faz sentido não ter para nossa região. Mas ainda assim eu acho estranho ter pouca discussão do impacto na saúde, mesmo dos mais modernos, assim. Alguns a gente prevê que tem um pouquíssimo impacto por conta de toda a tecnologia de filtro que vai existir mesmo, né? Que já existe. Mas eu acho que alguma coisa tem, então alguma coisa no filtro, assim, tá limitando muito os seus resultados, tá? Não que eu acho que você tenha lido pouca coisa, né? 70 e tantos artigos não é pouco, é bastante. Mas nenhum deles está falando do impacto à saúde, praticamente, né? Então, assim, sugestões, né? Eu acho que talvez essa questão temporal, esse filtro temporal pode ser, ou mostrar melhor, assim, qual que é a pergunta de fato, né? Então, eu quero ver os incineradores modernos, as novas tecnologias e quais os impactos delas. E aí você já não espera encontrar muita coisa para o Brasil mesmo, porque a gente não tem. Não, então, realmente o que eu sinto, que eu senti aqui na pesquisa, é porque, assim, tudo que fala das discussões mais recentes, que nem você falou mesmo, eles falam que os incineradores evoluíram muito, que, né, tipo, é totalmente diferente do que foi implantado lá no passado, que foi desativado, para o que tem de tecnologia hoje, que hoje tem filtros extremamente modernos para a gente evitar, né, essa emissão aí do resíduo final, né, que realmente poderia afetar a saúde. Só que eu realmente, assim, acho que eu posso realmente revisitar a questão do período de data, que nem você falou, mas o que eu sentia dos que citavam é que, assim, não tinha realmente dados do atual. Tipo, eles só meio que citam que os mais modernos, realmente eu conseguiria filtrar tanto, tipo, beleza, mas eu não tenho nenhum dado concreto. E aí eu acho que é muito o que você falou também, que não estão implantados hoje, né? Tem muita discussão, mas eu não tenho aqui os modernos. Então, o pessoal, tanto que na parte de blog, de pesquisa de opinião, muitos falam, tipo, são contra, falam que vai acabar com a vida, né, do pessoal que usa, se sustenta aí de reciclagem, né, as cooperativas, porque eu vou queimar tudo. Então, tem várias discussões acerca disso, muito baseado no que aconteceu no passado, né, e acho que é muito porque o acesso não é fácil da informação de como seria realmente esses novos que tanto falam que são de alta tecnologia, com filtros incríveis, que conseguiria fazer, né, resolver um problema aí sem impactar a saúde. Eu realmente senti falta disso, eu li mesmo, assim, e eu falava, eu sentia isso, assim, até tive uns dilemas aí com a professora, conversando sobre, porque eu ficava, tô confusa, cada hora eu leio uma coisa. Mas eu vou revisitar aqui o filtro do período, acho que é legal mesmo. Ou, assim, se você quiser ver os mais recentes, porque talvez não faça sentido você ficar discutindo o que foi, e a gente nunca mais vai implementar um daquele aqui, de jeito nenhum, né? Pode ser uma perda de tempo, e pensando na sua formação no mercado daqui para frente, o que faz mais sentido você estudar são os modernos de fato. Então, de repente, focar nesses que estão instalados em outros países, que aí a gente consegue ter uma ideia desse impacto e o que aconteceria aqui. Eu, sinceramente, não acho que esses incineradores seriam um problema para reciclagem.
Porque a gente recicla pouquíssimo, né? Então, assim, não sei o que falar, a gente vai queimar tudo e não vamos reciclar mais. Mas, assim, pode ser feito, continuar sendo feita uma triagem e todo aquele monte de coisa que sobra, que não vai ser reciclado, a gente incinera. E gera energia e tenta evitar alguns gases que a gente não quer. É que tem vários outros impactos, né? Para queimar tudo, você precisa transportar. E aí, onde vai ficar armazenado enquanto não queima? Toda essa questão, né? Da triagem e tal. Sim. Mas eu acho que é importante a gente discutir os impactos da saúde, sim. E eu entendo que possa ter pouca coisa, mas eu imagino que deve ter trabalho já mostrando, né? Essas questões. Nem que seja o impacto não da fumaça ou do que é emitido, mas dessa questão de saúde, do impacto desse transporte do lixo no entorno. Certamente vai cair coisa, vai ficar sujo, principalmente a gente sabendo como é aqui, né? Em outros locais pode ser que tenha caminhões totalmente selados e tudo isso, mas aqui a gente sabe que o transporte de lixo é uma coisa que é um espalhamento de lixo que chega a uns 90% no final, mas uns 10% vai se perdendo aí. Então, isso pode ter, né, resultados desses impactos também. Sei lá, são só sugestões, assim, porque eu senti uma certa frustração e eu entendo, né? Mas não tem nada da saúde, né? É frustrante. É porque, realmente, assim, tem muita... Eu achei bastante revisão, sabe? Acho que muito, tipo, vamos estudar isso, vamos. Mas acho que os dados são muito difíceis. Então, são poucas produções que realmente apresentam dados reais, assim. Por isso que eu falei, tem muitos simulados, né? Quanto que eu teria no final, mas, tipo, prático, assim, que você fala assim, realmente isso aconteceu, né? Acho que tem muito também que esqueci o nome do primeiro professor, desculpa. Mas ele citou, né? Acho que travou. Travou dela, parece. Pois é, eu pensei que fosse só eu. Voltou, Thaís? Voltou, Thaís. Oi, até onde vocês me acompanharam? Não, você está falando do primeiro professor, só que o primeiro professor não é professor. Professor Ricardo, eu faço parte aí do laboratório, mas não sou professor, não. Só pegando o gancho do Leandro, só para finalizar, sei lá, né? Já estamos fazendo você falou de umas pesquisas japonesas e chinesas. Essas eram mais atuais? Essas eram que tinham resultados práticos de incineração? Isso, essas foram as que eu falei que usavam dados da região, né, que eles consideram a região de impacto, né, que é ao redor ali da instalação ou próximo, dentro do raio considerado ali no estudo. E aí eles falavam, por exemplo, de nascimento de natimortos, de malformação. Então, eles falavam assim, sobre o impacto da saúde, né? Isso, mas assim, eu não fiquei tão confortável de usar isso como super fiel, assim, porque, assim, em nenhum momento do texto, assim, é inferido, né? É inferido que porque eles estão num raio, aconteceu aquilo. Eu não sei, eu posso estar duvidando, mas... Thaís, na ciência, tem algumas coisas que não tem 100% de fidelidade. Isso, né? Você coloca, você cita, né? E essa inferência, às vezes, se dá em função a outros trabalhos ou outras, né? Outras experiências que tenham, né, acontecido no país. Então, assim, viu 100%, né? Não, você, às vezes, né, mais... Assim, você citando a fonte, né? Quem quiser aprofundar mais, né? Aí já vai atrás com aquela minuciosidade. Mas é bem interessante também a colocação de Leandro, né? Em relação a isso. Né? Sim. Mas é isso, Thaís. Quando se faz assim, né? Levantamento, né? De pesquisas, de artigos, e você tem que ler, não é uma coisa simples, não. Porque você se depara, né, com assuntos que às vezes não é nem da expertise da gente, aí que piora, né, porque aí
a gente sofre como, né, consegue, né, fazer talvez uma interpretação adequada. Pode falar, Leandro. Eu quero, assim, primeiro falar que a frustração que eu senti, não é que eu fiquei frustrado, eu senti em você uma frustração de não ter encontrado os resultados que você queria, tá? Sim. Eu acho que foi legal. Outra coisa, parabéns por essa sua fala aí agora, de falar assim, eu vi que eles falam do raio, que acontece isso, mas eu não sei se eu acredito muito. Assim, mesmo tendo um artigo, a gente tem que pensar dessa forma, a gente tem que ver, não tem que acreditar nele porque tá lá, a gente tem que ler criticamente mesmo, e é difícil encontrar pessoal no TG já com essa visão que você tem, tá? Então, parabéns por isso. E assim, se você tá na dúvida, tenta entender por que eles definiram esse raio. Se é dispersão dos poluentes, se é a direção dos ventos, velocidade, que se você tentar entender isso, desses trabalhos que você está na dúvida, você já fica mais tranquila de falar, não, talvez dê para aceitar isso, ou de falar, não, esse cara está viajando, eu não vou acreditar nele, mesmo tendo publicado. Então, é assim que funciona, que nem a Maria falou, claro que a gente tem 100%, e aqui a gente nunca tem 100%. Tudo tem uma margem de erro aí associada, e essas decisões que a gente toma também sempre tem um lado negativo. Então é por aí mesmo, fica na dúvida e acende uma luzinha amarela lá e vai tentar entender por que eles escolheram esse raio e por que eles estão falando que esse é o impacto do incinerador. Se eles estavam analisando, tem uma série de dados de câncer, do que quer que seja, X anos antes e X anos depois, e se eles têm uma outra área com a mesma série que não tem um incinerador, que é uma área controle, como que foi essa comparação? O que fez eles afirmarem isso, né? Eu acho que é por aí mesmo. Duvidar. A gente sempre tem que duvidar primeiro, depois a gente... mas tem que estar com a mente aberta para aceitar algumas decisões dos outros autores e opiniões diferentes, né? Mas acho que é assim mesmo, está no caminho super certo. Gente, posso pegar o microfone um pouquinho agora? Também quero. Falo muito. Nada. Eu só queria fazer uns comentários, Thaís. Ih, caiu. Acho que ela caiu só. Bom, ótimo, né? Quando a gente conversa sobre... Eu que caí? Não, talvez tenha caído só a câmera, porque o móvel ainda está aqui, ó. Então ela pode estar ouvindo a gente ainda. E caiu também. Acho que ela tirou o trabalho e desconectou completamente. Bom, mas fica gravado. Vai lá, Gabi. Eu vou fazer nos comentários. Não, mas eu queria que ela ouvisse que já, né? Mas depois ela vê gravado. Uma das coisas que... Bom, primeiro eu queria fortalecer com ela, né, essa ideia, que eu não sei se ela tem essa ideia, é um pouco errônea, né, de que a simulação não é boa, né, ou que a simulação não contribui, né, com os dados. Porque justo isso, né, gente, tem que chamar atenção que o problema da simulação, em especial em estudos quer seja de impacto ambiental, o problema da simulação é quando a simulação ela usa dados que não são da região, que acontece muito nos estudos de impacto ambiental, de incineradores e outros empreendimentos. Então, isso é uma coisa que ela tem que estar atenta, né? Quando, por exemplo, o incinerador é aqui em Mauá, onde está se instalando né, sob muita polêmica, né? Está chegando um incinerador ali em Mauá, para operar junto com a empresa que já atua ali, né, o Lara. Então, uma coisa é os dados utilizados serem de uma região lá do Rio de Janeiro, né? Então, quando você vai avaliar o impacto, seja ele ambiental, né, isso inclui a saúde, né, é bom que você use, né, vai tratar com ventos, né, para ver a pluma dos poluentes, você tem que usar dados, né, que sejam pelo menos compatíveis com a região, né. E muitas vezes o que acontece é simplesmente uma menção, né, secundária, né, o estudo ele não é realizado na área e o estudo ele menciona, não, porque em outros lugares isso aconteceu. O que também é interessante de ser avisado, né? Claro, é um reforço, mas tem que ter esses estudos para a saúde, com certeza. Não é obrigatório, tá, gente? Tem uma parte do trabalho dela que ela ainda não incluiu, é que a gente está checando os licenciamentos em instalação, porque joguei ela na Berlinda, na verdade. Deixa eu ver se tem. Ela não voltou não, né?
Ela está, não, porque caiu o celular. Mas ela falou que está ouvindo. Ela está no Mas Note. ela está ouvindo, ela está mexendo aqui, ó, na celular. Acho que ela vai entrar. Tá entrando. Esse trabalho, ele foi, né, pensado junto com ela, né, num momento, gente, que a polêmica está muito forte. Então, a gente teve um período, né, que realmente a gente teve incineradores no Brasil, como o Leandro falou, esses incineradores foram desativados, né, por graves problemas ambientais, e atualmente está voltando com muita força, né, nesse período, inclusive, de vários outros retrocessos ambientais, está voltando com força, de novo, né, a ideia dos incineradores, que inclusive, mesmo com todas as tecnologias, a gente vê que a Europa, por exemplo, vetou. Então, eles não usam, eles não vão incinerar o lixo deles, né? Na União Europeia, por exemplo, está bem estabelecido. E aqui no Brasil, os argumentos, eles estão muito na opinião pública, né? Então, a gente vê, então tem os ativistas e a gente tem o pessoal das empresas, né, com outro discurso. Por isso que a gente foi buscar na literatura e também, né, nos blogs, né, de onde está formando a opinião das pessoas. Porque a gente não pode ficar tratando com opiniões, né? Que seja um blog com opiniões, mas vamos ver onde que está a consistência científica disso, né? Porque essa polêmica está voltando forte e realmente a gente fica perdido, né? Se não tem os dados ali científicos para saber, inclusive da experiência de quem já passou por isso, quer seja na Europa, nos últimos 10 anos, a gente imaginou que estava suficiente, mas anteriormente, né? Quem já tem essas tecnologias, por que deixou de usar? Ou não deixou de usar, né? Nem isso a gente tinha certeza, né? Imaginamos que os blogs poderiam trazer essas informações. Então, mas tem sim, gente, tem um monte. O Leandro saiu, mas acho que ele já estava... Ele já estava com horário. Precisando, Então, tá realmente... Esses incineradores, eles estão chegando com toda a força, tem uma opinião... favorável, tem uma opinião desfavorável, né? E a gente que é cientista, a gente não tem opinião. A gente tem a ciência, né? Eu sempre lembro isso para a Thaís, né? Que às vezes ela fala assim, nossa, mas incinerar parece uma boa, né? Eu falo, mas você não tem que achar uma boa, você tem que trazer os dados, né? Todos eles colocar em cima da mesa e dizer o que eles mostram, né? Tem que fazer uma avaliação, né, científica desses dados sem sem estar com tendências, né, de dizer já, né, começar o trabalho já achando a incineração é ruim, a incineração é boa, o que é muito difícil para a gente fazer quando a gente acaba se posicionando, né, já com certa antecedência, né. Mas é isso. O argumento é sempre socioeconômico, né, porque ele vai gerar empregos, por exemplo, vai gerar renda, e é sempre esse discurso que é feito, né, em qualquer tipo de empreendimento. Tem uma coisa que você trouxe, Ricardo, que eu acho que a gente podia acrescentar na análise, Thaís. Fiquei pensando aqui. E outras pessoas já tinham me falado isso. O financiamento dessas pesquisas, por exemplo, né? Quem está financiando a pesquisa? É um órgão público ou um órgão privado? Ele não estava quando o Ricardo falou, ele não estava falando exatamente no financiamento, né? Ele falou quem está por trás da pesquisa, né? Se está sendo realizado, né? Pelo privado ou pelo público. Mas eu acho isso muito relevante. Porque quando a gente trata vou falar entre aspas, né? Defesa do meio ambiente, a gente tem geralmente os órgãos públicos trazendo as pesquisas, né, científicas, né, esperamos, né, bem feitas, neutras, né, com financiamento público, né, geralmente, e a gente tem muitas vezes as empresas que querem licenciar o seu empreendimento e pagam os consultores, né, e pagam, eventualmente financiam as pesquisas. Não seria a primeira vez que essa prática acontece, né, do empreendimento privado ter uma resposta favorável ao funcionamento, né, do seu empreendimento, né, ou da prática, né, que se quer colocar. Então, não seria a primeira vez, isso já aconteceu inúmeras vezes, né, é como uma opinião comprada, né, mas aí uma ciência comprada. Então, espero que não seja o caso, né, por isso que tem que olhar com muito cuidado, né, como é que tá os dados, né, que estão gerando esse fato, né? Esse fato que é interessante, né? Que vale a pena incinerar a despeito, né? Que o prejuízo à saúde, né?
seja ele simulado, né, seja ele observado em outras situações mais anteriores, né, de coisa que já vem operando, se favorece instalar o empreendimento. Porque uma coisa é certa, gente, não tem mais espaço para botar lixo nesse ABC. Não tem para botar nesse Brasil, né, mas nesse ABC. E a pressão está muito grande para a gente queimar esse lixo. A pressão é grande, né? Então, eventualmente, isso vai acabar sendo licenciado. Já está em vias, já tem licenciamento. Em Mauá, né? Gabi, em Mauá, você falou, eles estão... Isso, incinerador mesmo? Ou é a terra? É um incinerador. É um incinerador, já tem ali... E onde vão colocar esse incinerador? Próximo ao polo? Não, ele está exatamente dentro daquela empresa que já coleta o lixo de Mauá. É a Lara Empreendimentos. Então já tem um aterro sanitário lá e eles vão fazer um puxadinho, né? Parte da área do aterro é um puxadinho. Agora, a pluma, né? Os poluentes, isso vai inclusive, né? Vai na zona de amortecimento, por exemplo, do Parque do Pedroso, que tem as nascentes, né? Que tem todas. Então, Mauá está aqui, o Pedroso está aqui embaixo, então bem assim, ó. Enfim, tá em estudo esse, que é bem pertinho da gente, mas tem outros em estudo também. A Thaís fez essa pergunta para a CETESB, né? Recebeu alguns empreendimentos em licenciamento no estado de São Paulo, de incineradores, alguns não eram de resíduos sólidos, né? Alguns eram de resíduos sólidos de saúde, outros eram de resíduos sólidos urbanos mesmo, então tem outras coisas pipocando por aí. E se ela entrar nos municípios, ela vai encontrar muito mais, né? Que a CETESB é o órgão estadual, mas a gente tem muita Secretaria de Saúde aí licenciando esses empreendimentos, como é o caso desse do Lara, que está passando por Santo André. Por que passa por Santo André, né? Porque os impactos chegam em Santo André, então também tem que passar por Santo André. Não, e para chegar, porque eles já fizeram um estudo, então, né? Porque, nossa, então deve estar aí na parte sudoeste de Mauá, bem na entradinha da gente, né? Porque Mauá está desse lado, bem perto de nós, deve estar esse aterro, não conheço. Gabriela, tá aí? Ela saiu? A região. Mas por fim, eu caí de novo a minha câmera, né? A minha câmera também faz essa coisa, se estraga. A última coisa... Muito interessante. Mas é o GT2, falta o GT3. Esse pode ver que você está. Então ainda você tem um pouquinho de tem tempo. muita água para rolar. Outra coisa, Thaís, a gente tem que dividir os resultados. A Thaís, ela não colocou, ela colocou, né? Porque ela ainda não fez a apresentação dos resultados, ela ainda está caminhando nessa análise, né, Thaís? É uma coisa bem preliminar mesmo que ela colocou. Mas tem que dividir. Mas tem que dividir muito bem o que é. Agora acho que ela caiu. Mas é bom, Thaís, enquanto a Gabi entra, porque a Thaís entrou. Voltou. Voltou, Gabi. Até meu som? Cortou um pouquinho. Pode continuar. Eu estava dizendo que precisa separar muito bem os resultados e dizer o que é resultado derivado da literatura científica, o que é resultado derivado do que a gente está chamando de literatura cinza. Que, inclusive, o Leandro chamou atenção ali que a gente pode talvez ter que redimensionar isso. Porque a literatura cinza é a não indexada, né? E a gente acabou deixando só os blogs, né, os sites, que talvez bate na trave de chamar isso de literatura cinza. Então foi muito bom, Leandro, ter chamado atenção para isso. Achei que a gente precisa rever isso aí também no trabalho. E é isso, gente. Eu queria muito que os incineradores eles fossem adequados, né? É claro que era melhor a gente estar reduzindo, né? E não reciclando o lixo, mas reduzindo, reutilizando, né? E parar de produzir tanto plástico, por exemplo, né? Que é basicamente o que a gente tem nos aterros, né? Forever, né? Para sempre, que o trem não tem que fazer com isso, uma vez produzido, né? Mas eu achei interessante também essas pesquisas da China, que eu não sabia também, não tinha me debruçado. Lá sim eles têm problema, né? Então
muita gente, a produção, né, tá aumentando cada vez mais o consumo, né? Então, eles devem ter muitas boas histórias para contar, né? Mas, enfim, gente, eu fecho o meu microfone aqui como orientadora, que também quis fazer uns comentários, mas se vocês tiverem mais alguma reflexão, espero que a Thaís tenha gostado de estar aqui na reunião. Sempre tem outros estudantes, mas às vezes eles não aparecem na câmera. Thaís, que é uma pena. Mas a gente sempre aprende com os trabalhos alheios, viu? E sempre traz um pouquinho disso para as nossas próprias pesquisas, né? Às vezes, né, alguns insights. Então, é sempre muito bom a gente estar conversando sobre as pesquisas em andamento. E aí a gente vai também a colocar no canal, aí depois os alunos têm essa oportunidade de poder escutar. E o bom é que é um treino, Thaís, né? Um treino para você vai ainda para uma banca, né? Então, já é um bom caminho, né? Andado em relação a isso, né? Não, é melhor que vocês me ajudam a ponta agora, para não passar na última. Que no momento a banca, às vezes, né, já... E assim, para descontrair um pouco também em relação, né, como você vai colocar a informação, né, a tua pesquisa. Então, eu acho isso muito, muito proveitoso, né? Tanto por parte do aluno, que se predispõe a participar, e pelo professor também, porque aprende, né? São temas tão diversos, tão amplos, né? Mas a gente dá ambiental e urbano, então estamos aí para aprender sempre. E te esperamos na próxima reunião, hein, Thaís? Boa, beleza, obrigada. Agora fazendo as reflexões, né? Pode deixar. Vamos ver se mais alguém fala alguma coisa de incineração. Análise econômica, porque achei super interessante. Muitos textos que eu li falam muito sobre a parte econômica, mas eu não ia focar nisso, né? Então, mas é interessante as análises. Mas legal. Obrigada pelos pontos levantados. Acho que nem vocês falaram mesmo. Para mim é muito importante agora, né? Para eu poder ainda correr atrás do que está faltando, organizar melhor o trabalho, ver esses aspectos, porque é melhor ter as dúvidas agora e eu saber responder depois, na última, né? Então. Boa. Obrigada, viu? Tá, gente, acho que vamos encerrando, então, o Converse de hoje. E no mês que vem estamos de novo com outras pesquisas apresentadas pelo laboratório, ou por convidados, né? Então tá joia. Tchau, gente. Boa noite. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigado. Até.